Horas depois de acertar a saída de Lisca, a diretoria do Santos passou a analisar os nomes disponíveis no mercado e se interessou por Sebastián Beccacece, que deixou o comando técnico do Defensa e Justicia da Argentina no último domingo. Ainda não houve contato com o treinador. Ex-auxiliar de Jorge Sampaoli nas seleções do Chile e da Argentina, Beccacece tem 41 anos e já passou por Universidade de Chile, Independiente e Racing. O comandante está livre no mercado após optar em rescindir seu contrato de forma antecipada com o Defensa e Justicia. Na imprensa argentina, especula-se que o New Old Boys e o Estudiantes de La Plata também estariam interessados em contratar o treinador. O Santos, por enquanto, não contatou o staff do argentino, porém vem com bons olhos a possibilidade de realizar uma oferta. O nome de Beccacece se encaixa no perfil buscado pela diretoria, tendo experiência em competições continentais e também com os atletas mais jovens. Além disso, os valores envolvidos em uma eventual negociação cabem no orçamento do Peixe. Beccacece ganhou a Recopa Sul-Americana no ano passado em cima do Palmeiras e em 2020, pelo Racing, eliminou o badalado Flamengo do português Jorge Jesus nas oitavas finais da Copa Libertadores. Andrés Rueda, presidente do Santos, se manifestou na tarde desta segunda-feira após a saída do técnico Lisca. Depois da reunião com o treinador, o dirigente revelou que teve uma conversa com os jogadores e cobrou mais foco dos atletas. Abre aspas, como já foi anunciado, o Lisca não é mais o treinador. Temos um jogo muito difícil domingo e prefiro pecar pela ação do que pela omissão. Após anunciar a decisão, tive uma conversa franca com os jogadores, falando para terem mais foco pela grandiosidade que é o Santos, escreveu Rueda no Twitter. Conforme apurou a Gazeta Esportiva, a saída de Lisca parte do próprio treinador, que não viu evolução no trabalho. O treinador se reuniu com Rueda e as partes acharam melhor encerrar o vínculo antes do clássico contra o Palmeiras. Pelo Santos, Lisca teve um aproveitamento de 37,5%, com 2 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. A relação do treinador com a torcida estava desgastada desde o empate 0-0 com o Cuiabá, na 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com Orlando Ribeiro de técnico interino, o Santos enfrentará o Palmeiras no próximo domingo. Se tem uma coisa que o Santos faz bem é revelar talentos ao futebol mundial. Não à toa, vemos Neymar consolidado na seleção brasileira e Rodrigo despontando no velho continente. Nesta geração de meninos da vila, Marcos Leonardo e Ângelo são 2 nomes que atraem olhares de apaixonados por futebol e mostram grandes potenciais. Outro grande nome da equipe titular do Peixe é João Paulo, goleiro que, em muitas oportunidades, é a peça principal para resultados positivos em campo. Na última semana, o jornalista Guido Bortolomazzi revelou uma nova tentativa do Flamengo pelo goleiro santista. Segundo Guido, o Flamengo preparava uma proposta de troca de atletas por João Paulo, visando o elenco rubro-negro em 2023. No entanto, de acordo com a apuração do jornalista Jorge Nicola, em contato com Daniel Medeiros, representante oficial do goleiro, não houve nenhuma procura flamenguista pelo titular do Santos. O que eu fiz? Entrei em contato com o Daniel Medeiros, que é o representante oficial do João Paulo, para saber se existe alguma possibilidade de contratação, compra, enfim. O Daniel assegura que ninguém o procurou do Flamengo. E disse mais, ele imagina que seja praticamente inviável uma negociação desse nível, até porque o João Paulo teria que se deparar, teria que brigar, disputar posição com o Santos, goleiro ex-Atlético Paranaense, que vive fase bastante legal com a camisa do Flamengo. Não deve rolar algo parecido com isso. O João Paulo já interessou ao Flamengo, mas isso ocorreu antes da chegada do Santos. No entanto, o Flamengo não é a única preocupação da torcida santista. De acordo com Nicola, ainda em contato com o representante de João Paulo, houve interesse do Ajax, clube holandês, pelo goleiro. Mas quero trazer uma informação exclusiva sobre o João Paulo. Nesse bate-papo com o Daniel Medeiros, o representante oficial do goleiro santista, perguntei se não houve nenhuma proposta ou sondagem nas últimas semanas em meio à janela de transferências na Europa. E o Daniel assegurou que o Ajax da Holanda fez uma sondagem que poderia se transformar numa proposta pelo atleta. O Ajax, um dos clubes que melhor revela jogadores pelo mundo. De acordo com o Daniel, a conversa acabou nem indo adiante, porque o João Paulo decidiu permanecer na Vila Belmiro. Ele está muito focado em continuar crescendo, ganhando espaço, ganhando moral para sonhar com seleção brasileira. O João Paulo está pegando até pensamento. Um dos melhores goleiros brasileiros em atividade em todo o mundo. O cara está pegando demais. Portanto, o Peixe segura seu arqueiro, pelo menos até o fim da temporada. Santos lucra quase 70 milhões de reais em transferência e se aproxima de meta para 2022. Com o fechamento da janela de transferência nos principais mercados do futebol mundial, o Santos se aproximou dos 70 milhões de reais em receita na temporada e chegou perto da meta prevista no orçamento para 2022, que era de uma arrecadação de 76 milhões de reais em transferências.
o Peixe negociou 4 jogadores na temporada, sendo que a principal venda foi o zagueiro Kaique para o Almeria, da Espanha, por 37,5 milhões de reais. Além dele, o clube vendeu Marinho para o Flamengo, Léo Batistão para o Almeria e Bruninha para o Gotham FC, dos Estados Unidos. O Santos lucrou também mais de 10 milhões de reais por bônus de negociações feitas em outros anos, com as vendas de Caio Jorge e Luan Pérez. Em relação aos mecanismos de solidariedade, o Peixe lucrou cerca de 5 milhões de reais, sendo a maior fatia pela transferência de Emerson Palmieri para o West Ham. A negociação de Alan Patrick ao Internacional, 400 mil euros, além de perdão de dívida de 1,5 bilhão de euros, também deve render um valor ao Peixe, que tinha pouco mais de 1% pelo mecanismo de solidariedade. A venda de Caju ao Aris Limassol, do Chipre, também rendeu frutos para o Santos, cerca de 500 mil reais. A receita estimada em todos os negócios chegou a 67,9 milhões de reais. Rueda vê Santos competitivo e com maior poder de investimento em 2023 para mudar de patamar. O Santos está focado em ter uma equipe mais competitiva em 2023. Ainda na disputa por uma vaga nas competições internacionais do ano que vem, o presidente Andrés Rueda se mexe nos bastidores para recolocar o clube como protagonista no cenário nacional. De acordo com Cartola, o alívio na situação financeira programado para o ano que vem deixará o Peixe com maior poder de investimento no mercado. Abre aspas, o Santos vem forte para 2023, independentemente das competições. Vamos mudar um pouco de patamar. A situação financeira nos permite agora sermos mais ambiciosos na formação de time, relatou o presidente na Brasil Futebol Expo, evento organizado pela CBF na cidade de São Paulo. Atualmente, o Peixe ocupa a 10ª colocação do Campeonato Brasileiro e, portanto, está dentro da zona de classificação para a Copa Sul-Americana de 2023. No entanto, o clube da Vila Belmiro se agarra à possibilidade de o G6 virar um G8 e, com isso, se aproximar ainda mais da Copa Libertadores. As 4 contratações na última janela de transferências, Soteldo, Luan, Gabriel Carabarral e Natan, foram feitas pensando também em 2023. Do atual plantel, o Peixe tem 7 contratos com término até o dia 31 de dezembro. As principais definições são com o volante Camacho e o lateral Matson, que por enquanto não foram chamados para negociar uma renovação. O clube da Vila Belmiro também precisa tomar decisões importantes quanto aos emprestados. Com dificuldades financeiras e precisando melhorar o seu elenco, o Santos apostou na estratégia de contratar jogadores por empréstimo nas últimas janelas de transferências. 2 atletas que foram contratados neste molde foram os meio-campistas Vinícius Anocelo e Rodrigo Fernandes. O presidente do Santos, Andrés Rueda, já confirmou, em coletiva no CT Rei Pelé, que o Santos exercerá a opção de compra para ter o volante Vinícius Anocelo em definitivo. O jogador de 21 anos ainda pertence à Ferroviária e tem contrato de empréstimo com o Peixe até o final de maio de 2023. Com a Ferrinha, o vínculo do jovem é até janeiro de 2025. O Vinícius está aí, a gente tem contrato dele, tá? Ele tem opção de compra, tá? Condições já de pagamento de compra já no contrato, condições de salário, tá tudo montadinho e tal, não sei o quê. E eu vou exercer até antes do tempo, tá? Do que está planejado. Eu estou negociando para, de novo, sem dinheiro, sem crédito, tal, para ver se a gente acha um jeito legal de pagar, tá? Mas ele vai ser exercido sim. Pelo Santos, Zanocelo possui 67 partidas e 5 gols marcados. O volante titular na equipe de Lisca, caindo mais pelo setor esquerdo do campo. Já o uruguaio Rodrigo Fernandes tem os seus direitos vinculados ao Guarani, do Paraguai. Ele assinou com o clube brasileiro até o final deste ano. Em uma entrevista exclusiva para a Gazeta Esportiva, o presidente Andrés Rueda revelou que está no planejamento a compra em definitivo dos 2 atletas. Quando eles foram contratados, já estava dentro de um planejamento e de uma estratégia em função do dinheiro que o clube tinha. Não tínhamos dinheiro para fazer aquisições e usamos a estratégia de trazer jogadores emprestados, com valor de passe já fixado e salários ajustados caso o Santos exercesse a opção de compra. Então, por contrato, está tudo certo. É só o Santos avisar e eles são do Santos, disse o presidente. Rodrigo Fernandes já defendeu o clube em 29 compromissos e balançou as redes uma vez. O antigo executivo de futebol do clube, Edu Dracena, já havia confirmado, em entrevista, o interesse do Santos na compra dos 2 jogadores. Com relação ao Rodrigo, a gente tem até o ano que vem para a gente acertar, as bases já estão acertadas, o valor do passe dele, como também o Zanocelo. O Zanocelo também tem mais um ano de empréstimo conosco
tem já o passe estipulado. Agora a gente tem que tentar negociar essa situação, né? É claro que a gente quer contar com esses 2 jogadores que ainda não é nosso, né? Mas o clube também tem que ter o dinheiro, né, para comprar esses jogadores. Não tendo esse dinheiro, a gente vai ter que ir atrás de algum investidor para nos ajudar. Mas eu acredito muito que o trabalho que o Rueda vem fazendo, o ano que vem a gente vai ter já esse dinheiro e não vai depender de investidor ou de qualquer outra coisa para trazendo esses atletas em definitivo para nós. Além deles, Jefferson Soteldo também tem contrato de empréstimo com o Santos. O atacante pertence ao Tigres, do México, e assinou com o Peixe até julho de 2023, com opção de compra e passe fixado ao término do vínculo. O mandatário preferiu não revelar os valores da negociação, mas declarou que o montante está de acordo com o orçamento previsto para 2023. O atleta de 25 anos defendeu o time alvinegro entre 2019 e 2021, sendo um dos protagonistas nas campanhas de vice-campeonato Peixe na Libertadores em 2020 e no Campeonato Brasileiro em 2019.